Olá, vamos hoje dar continuidade àquele nosso assunto de Homo Deus, fazendo hoje uma espécie de segunda parte. Então vamos a ele? Muito bem. Yuval Noah Harari é um historiador, é um filósofo da história, por assim dizer, e ele é também uma pessoa com uma visão um pouco pessimista, ou, para mudar um pouco a perspectiva, um pouco realista demais, se isso é possível. Ele, depois de enfocar várias coisas aqui que nós tratamos no assunto passado, ele vai para as Escrituras Sagradas. Então, ele começa a nos dizer que, vocês sabem que, fazendo uma digressão aqui, vocês sabem que a maioria desses filósofos e pensadores que se dizem ateus ou que se dizem agnósticos ou isso ou aquilo, na realidade, a luta deles não é muito contra Deus, porque Deus, para eles, é uma teoria, Deus é uma irrealidade, Deus é qualquer coisa menos um fato. A luta deles, na maior parte, é contra as religiões. E sem entrar no mérito de crer ou não em Deus, nós devemos convir que as religiões têm sido responsáveis por muitos males, assim como por muito bem na humanidade. Vai depender do nosso olhar. O olhar dele aqui é o seguinte: será verdade que quando texto e realidade colidem entre si, a realidade às vezes tem de ceder? Não seria isso apenas uma falácia comum, porém exagerada, dos sistemas burocráticos? Os burocratas, em geral, a serviço quer de um faraó, quer de Mao Tse-tung, são pessoas racionais e certamente teriam feito a seguinte alegação: empregamos a escrita para descrever a realidade de campos, canais e celeiros. Se a descrição é acurada, tomamos decisões realistas. Se a descrição não é acurada, ela causa fome e rebeliões. Então nós, ou os administradores de algum regime futuro, aprendemos com esse erro e nos empenhamos em produzir descrições mais fidedignas. E assim, com o tempo, nossos documentos tendem a se tornar cada vez mais precisos, o que não corresponde exatamente à verdade. Nós sabemos que a história geralmente é escrita pelos vencedores, e é sob o olhar deles que as coisas são escritas. Mas Yuval chega nisso quando ele diz: em certa medida, isso é verdade, mas deixa de lado uma dinâmica histórica oposta. À medida que acumulam poder, as burocracias se tornam imunes aos próprios erros. Além de imunes, não são fiéis à história, relatando os erros cometidos durante as administrações próprias. Geralmente apontam os erros da administração anterior para justificar ou esconder os seus na de agora. Em vez de mudar sua história para se adequar à realidade, elas são capazes de mudar a realidade
para adequá-las às suas histórias. No fim do século XIX, diz ele, várias potências europeias reivindicaram territórios africanos. Aliás, a África tem sido a Marte constante dos poderosos. E quando não é de um poderoso europeu ou americano qualquer, é vítima do seu próprio povo que quer ascender ao poder através de matanças, através de arbitrariedades, através de coisas horríveis como nós temos acompanhado na história. Então, no final do século XIX, os europeus, as potências europeias reivindicaram esses territórios. Temendo que reivindicações conflitantes pudessem levar a uma guerra europeia total, as partes envolvidas reuniram-se em Berlim e dividiram os territórios, não é? O Congo, Zambésia, Niger, e enfim, isso foi uma coisa natural. E essas pessoas combinaram entre si essas divisões e passaram a agir arbitrariamente aí. Ele está apenas fazendo um retrospecto da história para que nós possamos compreendê-la melhor, e eu não vou me alongar muito nisso, porque o que ele quer dizer é que o poder das coisas escritas, dos registros escritos, atingiu o seu apogeu com o surgimento das escrituras sagradas. Ora, os males que essas escrituras sagradas, dessas revelações de Deus aos homens, têm causado muitos males. Se pegarmos o Velho Testamento, nós estaríamos passando a fio de espada qualquer criatura que não estivesse de acordo com a nossa cultura e com o nosso pensar. Nas civilizações antigas, sacerdotes e escribas acostumaram-se a considerar documentos como guias para a realidade e a torná-los guias para a realidade, colocando ali o seu modo de pensar, o seu modo de ver as coisas, mas e principalmente o seu interesse naquilo. A burocracia assim ganhou poder, os textos ganharam autoridade. Os sacerdotes anotavam não somente as listas das propriedades de um Deus, mas também seus feitos, mandamentos e segredos. Se nós hoje fôssemos revirar os cartórios em busca de escrituras antigas, de coisas muito antigas, nós íamos ver que a Igreja Católica, por exemplo, como outras também, mas vou citar essa por ser a mais poderosa, é dona da maioria dos grandes e principais terrenos de um estado, de um município, de um país. É daí a fonte de sua riqueza. Não é apenas do recolhimento dos dízimos, não, mas sim da venda dessas propriedades, da posse de imóveis, fortunas, das quais ela não abre mão de maneira nenhuma. E as outras religiões seguiram atrás, adquirindo propriedades e lavrando em cartório o seu poder material.
Porque sem o poder material, o poder espiritual perde um pouco a força. Haja vista as seitas e religiões mais pobrezinhas. Não saem do lugar. Não têm força. Não têm em seus bolsos autoridades, pessoas poderosas, porque não têm como pagar. Mas deixemos isso de lado. Em teoria, se algum livro sagrado descrevesse equivocadamente a realidade, seus discípulos cedo ou tarde descobririam e a autoridade do texto estaria comprometida. Abraham Lincoln disse que não se pode enganar todo mundo o tempo todo. Bem, isso é uma ilusão. Na prática, dizia o Val, eu adoro ele. Me perdoe a digressão, mas eu adoro ele. Na prática, o poder das redes de cooperação humana depende de um equilíbrio delicado entre a verdade e a ficção. Se você distorce demasiadamente a verdade, a realidade, isso vai enfraquecê-lo e você não será capaz de competir com rivais que tenham uma visão mais clara. Por outro lado, você não vai conseguir organizar massas de pessoas sem se apoiar efetivamente em alguns mitos ficcionais. Se ficar agarrado à realidade pura, sem misturar nela alguma ficção, poucos o seguirão. Nosso país se encontra agora numa verdadeira convulsão de antagonismos, de fake news, de negacionistas, pessoas que, apesar de terem visto as vacinas protegerem e dizimarem algumas doenças, continuam obstinadamente, por razões que não vêm aqui ao caso e eu não quero entrar nelas, a se negarem a tomar vacinas. Bom, o tempo dirá, porque o tempo é senhor da razão, onde está ela de fato. As organizações europeias, como o Antigo Egito dos faraós, por exemplo, não são necessariamente perspicazes. Muito de seu poder reside na capacidade que possuem de forçar suas crenças ficcionais a uma realidade submissa. Essa ideia do dinheiro, por exemplo. O governo emite pedaços de papel sem valor, declara que eles têm valor e depois os usa para computar o valor de todas as outras coisas. O mesmo acontece quando o sistema educacional declara que os exames de admissão constituem o melhor meio para avaliar estudantes. O que diremos nós depois de 2020? Como vamos avaliar estudantes? Onde muitos tiveram direito a computadores para terem aulas à distância e outros não. Isso é só um pequeno toque para nos lembrar que esse livro foi escrito em 2015 e nós estamos em 2021 e que muita coisa mesmo, mudou e mudará após essa pandemia. Eu não consigo me esquecer dela. Eu acho que ela veio para revolucionar a nossa vida material
mas também a nossa vida consciencial. Aconselho vocês a lerem A Peste, de Albert Camus, para verem o que uma peste faz numa sociedade. Bom, Yuval diz o seguinte, então. O fato de que o sistema educacional controla os exames mais críticos lhe confere mais poder e aumenta sua influência nas faculdades, nas repartições públicas e no mercado de trabalho. Se alguém protestar que o diploma de graduação é apenas um pedaço de papel e agir de acordo com isso, é muito provável, é pouco provável, aliás, que chegue muito longe na vida. Não chega. E cada vez mais isso se afirma. Escrituras sagradas funcionam da mesma maneira. O estamento religioso proclama que o livro sagrado contém as respostas a todas as nossas perguntas, inclusive aquelas que nem sequer eram cogitadas quando eles foram escritos, comunicados, etc, etc, etc. Me desculpem, mas hoje eu estou realmente com a glicose um pouco alta. Ele pressiona simultaneamente tribunais, governos e negócios a se comportarem de acordo com o que prega o livro sagrado da sua religião. Quando uma pessoa sábia lê as escrituras e depois olha para o mundo, ela constata que existe realmente uma boa coincidência. As escrituras dizem que você tem que pagar dízimos a Deus. E veja, todos estão pagando. Bom, eu não pago. Quando uma pessoa sábia lê as escrituras, ela vê que elas dizem que as mulheres são inferiores aos homens e não podem servir como juízas ou prestar testemunho no tribunal. Podem ir lá que está escrito. As mulheres nas escrituras eram afastadas de todas as conversas sérias porque elas eram consideradas cabeças de vento, ocas. E não podem servir como juízas ou prestar testemunho no tribunal. E veja, realmente não há mulheres juízas e os tribunais rejeitam seu testemunho nas escrituras. Porque isso mudou. Isso mudou. As escrituras dizem que todo aquele que estudar a palavra de Deus terá sucesso na vida. E veja, todos os bons postos de trabalho são ocupados por pessoas que conhecem o livro sagrado de cor. Ele está aqui pegando os textos e fazendo uma observação pertinente àquela época. Então, por exemplo, no judaísmo. O judaísmo é muito interessante. Porque o rapaz que deseja ser um estudioso da Torá, ele pode casar com uma mulher que o sustente para que ele possa passar o dia estudando. Não esqueci o nome agora do local onde eles se reúnem. Vários homens, já vimos isso em filmes e tudo. E esses homens são sustentados por quem? Por suas mulheres ou pelas famílias deles, para que eles sejam estudiosos da palavra de Deus. E isso não é apenas no judaísmo, não. Os seminários,
no islamismo, em outras crenças menos relevantes, porque não as conhecemos. Alguém tão sábio, naturalmente, começará a estudar o livro sagrado e, por ser sábio, se tornará um especialista e será nomeado juiz. Aqui ele vai fazer um círculo vicioso, prestem atenção. Quando se tornar um juiz, não permitirá que mulheres testemunhem em sua corte. E quando escolher seu sucessor, obviamente será alguém que também conhece bem o livro sagrado. Se alguém protestar que este livro é apenas papel e se comportar de acordo com isso, tal herege não chegará muito longe na vida. E nós estamos vendo isso se repetir no poder das religiões. Existem atualmente mulheres pastoras, mulheres expositoras de algumas religiões, mas até os dias de hoje, quando presidentes dos Estados Unidos fazem seu juramento na posse, eles põem a mão sobre a Bíblia. Da mesma forma, em muitos países, inclusive os Estados Unidos e o Reino Unido, testemunhas nos tribunais põem a mão sobre a Bíblia quando juram dizer a verdade, toda a verdade e nada mais que a verdade. É irônico que eles jurem a verdade sobre um livro repleto de tantas ficções, de tantos mitos e de tantos erros. Mas é assim que funciona. E é assim que nós aceitamos sem discutir. É assim que nós toleramos. E segundo eu escutei ou li, nos Estados Unidos é mais fácil ser eleita uma mulher, um homem negro, um muçulmano, um homossexual, o que vocês imaginarem, menos um ateu. Ateu não. Ateu é uma desgraça, porque esse apodo, esse anátema vem do tal livro sagrado. Esse capítulo aqui, O Estranho Casal, é sobre justamente essas coisas. À medida que a tecnologia nos capacita a fazer a atualização de humanos, vencer a velhice, mais ou menos, né? Mais ou menos. Dá para disfarçar alguma coisa. Mas a vida tem se prolongado muito mais, o que Yuval vai dizer em 21 lições para o século XXI, que essa velhice prolongada, tem se tornado um problema para os planos de saúde. E que no futuro, os algoritmos dirão quem pode fazer um plano de saúde, quem não pode, já fazem isso com as doenças pré-existentes. E cada vez mais vão fazer, porque dá prejuízo. Então ele diz, à medida que a tecnologia nos capacita a fazer a atualização de humanos, vencer a velhice e encontrar a chave da felicidade, não deveriam as pessoas importar-se menos com deuses, nações e corporações ficcionais e se concentrar em decifrar a realidade física e biológica? Richard Dawkins fala sobre isso. Se você nunca leu Dawkins, leia. Pegue o Gênio Egoísta desse grande autor e vá vendo as pesquisas, tudo aquilo que nós temos encontrado
Antes dele, Carl Sagan, de quem eu sou fã absoluta, já dizia por que buscar em textos sagrados, ditos sagrados, verdades que não são verdades. E esquecemos o que a ciência descobre e que é verdadeiro e que é um fato. Porque a nossa natureza exige mitos, exige que nos enganem. Nós gostamos de ser enganados. Perdoem assim a empolgação. Mas esse assunto me empolga mesmo. Na verdade, as coisas são muito mais complicadas. A ciência moderna certamente mudou as regras do jogo, embora não tenha apenas substituído os mitos pelos fatos. Os mitos continuam a dominar o gênero humano. Há um mito de que chineses são maus. E nós sequer nos damos ao trabalho de buscar conhecer essa raça magnífica. Antiga, muito antiga. Porque eles são diferentes? É outra cultura. Se você sai da cidade e vai ao interior mais brabo, eu vou dizer o interior do Maranhão, do Piauí, do Rio Grande do Norte, por aí vai. Você vai encontrar locais onde na hora do almoço a dona da casa não se senta se tiver alguém de fora. Ela fica na cozinha. Ela come na cozinha. E isso não é considerado nada demais. É um hábito cultural. E se você perguntar ao dono da casa por que ela não vem, porque ela fica lá ajeitando as coisas. Entre outros hábitos. Eu ainda alcancei parteiras no interior do Rio Grande do Norte, colocando pó de café, borra de café, no umbigo de recém-nascidos. Cinza. E é possível que isso ainda exista, porque é um hábito cultural. Então, os chineses têm seus hábitos culturais, como os japoneses, como os indianos. Então, por que anatemizar uma raça inteligente, culta, que tem seus núcleos de ignorância? Claro que tem. Quem não os tem? Você quer maior ignorância do que o pessoal do cinturão da Bíblia nos Estados Unidos? Bom, os mitos continuam a dominar o gênero humano. A ciência só os torna mais fortes. Em vez de destruir a realidade intersubjetiva, a ciência permitirá que ela controle as realidades objetivas e subjetivas de modo mais completo. Graças aos computadores e à bioengenharia, a diferença entre ficção e realidade se tornará indistinta, à medida que pessoas reformatam a realidade para que se encaixem em suas ficções prediletas. Queridos, queridas, como é meu jeito de chamar o pessoal lá no Instagram, porque eu tenho uma página no Instagram também sobre livros, amor aos livros. Se nós prosseguirmos aqui, por exemplo, esse capítulo aqui, Germes e Demônios, ele vai falar que a maior parte dos mal-entendidos que envolvem ciência e religião resulta de definições equivocadas de religião. Muito frequentemente, as pessoas confundem religião com superstição
espiritualidade, crença em forças sobrenaturais ou em deuses. Eu uso aqui a palavra deuses para não usar santos, porque um dos truques do cristianismo nascente foi transformar os 1000 deuses que existiam em 1000 santos. Então pense aí só por um instante quantas Nossas Senhoras você conhece. Pense quantos santos para cada coisa. Inclusive, eu até vou informar a turminha aqui, eu vi Leandro Carnal dizendo isso e eu encontrei também no livro do Camus que o padroeiro das pestes, epidemias, pandemias é São Roque. Corram para rezar para ele. Porque tão cedo a gente não sai dessa. Tão cedo. Religião não é nada disso, diz Yuval. Religião não pode ser igualada à superstição, porque as pessoas provavelmente não chamam suas crenças mais acalentadas de superstição. Eu tive 5 filhas. Cada vez que eu estava prestes a dar à luz, uma tia minha me mandava uma imagem de Nossa Senhora do Bom Parto, para que eu tivesse uma boa hora. E para mim, a Nossa Senhora do Bom Parto era meu obstetra, meu parteiro, minha parteira. Mas ela trazia e eu, por respeito, por carinho, por amor, deixava a santinha ali, aquela imagenzinha. Eu tinha uma cunhada que eu adorava, ainda tenho uma lembrança muito doce dela. E ela tinha uma crença em Santo Antônio tamanha que ela dizia assim: eu vou pedir a Santo Antônio e você vai conseguir. Viajava com o santinho dentro da bolsa dela, quando chegava em casa, no hotel, tirava e entronizava ele ali. Uma das melhores pessoas que eu conheci na vida. Mas isso era uma superstição. Então, vejam bem, as pessoas provavelmente não chamam suas crenças mais acalentadas de superstição. Dizem, nós sempre acreditamos na verdade. Só os outros é que acreditam em superstições. Então, a gente vê realmente que isso acontece. Mas ele continua. Hoje nós vamos demorar um pouquinho mais. 40 minutos, ok? Definir religião como crença em deuses também é problemático. Tendemos a dizer que uma cristã devota é religiosa porque acredita em Deus, enquanto um comunista ardente não é religioso porque o comunismo não tem deuses. Entretanto, a religião é criada por humanos e não por deuses, e é definida por sua função social e não pela existência de deidades. Religião é qualquer coisa que confira legitimidade sobre-humana a estruturas sociais humanas. A religião legitima normas e valores humanos ao alegar que eles refletem leis sobre-humanas. Até que cabia aqui a gente dizer assim, durma com barulho desses. Religião, continua Yuval nesse capítulo aqui, se você se depara com Deus ou com Buda. Religião é um trato, enquanto a espiritualidade é uma jornada. Yuval é bastante espiritualizado. Durante o ano, ele tira um mês para meditação em um centro de meditação. E ele oferece esse livro, acho que é esse, se não estou enganada, sim.
ao seu professor de meditação, para meu professor Goenka, que com afeto me ensinou coisas importantes. Já é morto esse mestre dele. Mas ele não é um homem desprovido de espiritualidade, ele sabe do que está falando. Então, religião é uma jornada, é um trato, enquanto espiritualidade é uma jornada. E nós vemos que vamos nos tornando diferentes na medida que caminhamos pela vida e adquirimos conhecimento, sabedoria. E vamos deixando de lado as tolas superstições que moveram nossas vidas no passado. A religião provê uma descrição completa do mundo e nos oferece um contrato bem definido. Se você for bom, você ganha a vida eterna. Se você não for bom, você vai para o inferno, purgatório, etc. E cada religião tem suas escalas. Deus existe. Ele nos disse que nos comportássemos de certas maneiras. Se você obedecer a Deus, será admitido no céu. Se lhe desobedecer, queimará no inferno. A simples clareza desse contrato permite à sociedade definir normas e valores comuns que regulam o comportamento humano. E agora, para encerrar, sua palavra sobre jornada espiritual. Jornadas espirituais não se assemelham a nada disso. Elas levam as pessoas por caminhos misteriosos em direção a destinos desconhecidos. A busca geralmente começa com alguma pergunta profunda, tal como: quem sou eu? Qual é o sentido da vida? O que é o bem? Por que existe o mal? Porque tem sombras dentro de mim? Como eu posso dissipar essas sombras? Isso aqui é acrescentamento meu, eu estou acrescentando isso. Enquanto a maioria das pessoas simplesmente aceita as respostas pré-definidas fornecidas pelas forças dominantes ou religiões dominantes, aquelas que buscam a espiritualidade não se satisfazem tão facilmente. E estão determinadas a sair em busca da grande questão, onde quer que isso leve, e não só a lugares que conhecem bem ou querem visitar. Então, assim, para muita gente, os estudos acadêmicos são um trato e não uma jornada espiritual, porque eles nos levam a objetivos pré-determinados, aprovados por nossos pais, governos e bancos. Porque, contudo, se esse estudo a induzisse de alguma maneira a ir parar no eremitério hindu ou dar assistência a pacientes com HIV no Zimbábue, poderíamos chamar isso de jornada espiritual. Médicos Sem Fronteira, por exemplo, é uma belíssima jornada espiritual, plena de trabalho, de caridade, de amor, de fazer o bem ao próximo como a si mesmo. Então podemos rotular essas viagens de jornadas espirituais. E encerro por aqui, insatisfeita em não poder trazer tudo, mas ciente de que vocês serão capazes de buscar esse livro de fácil acesso, não tão caro assim, e buscar nele sabedoria para a nossa história do amanhã, porque
porque o título dele é Uma breve história do amanhã. Pela Companhia das Letras, tradução de Paulo Geiger. Um livro notável de um incrível escritor que está entre nós, que a gente vê tão miudinho, tão magrinho, tão frágil, e com uma consciência tão iluminada. Por que desvendar essas coisas para quem não as conhece é ter a consciência iluminada, aberta a novos conhecimentos e sedento deles. Desejo a todos vocês uma jornada de iluminação sem nenhuma pieguice de deuses disso, de lua, não. Aqui, onde tudo se passa. Aqui, onde o universo abre suas portas para nós. Até a próxima.